eu tenho a oportunidade, eu sei que o Didi ele vai ter que sair um pouquinho mais cedo, Didi. Eu queria aproveitar para, eu não sei se você já conhece, Luciano Cunha, criador de O Doutrinador. Ele vai falar sobre a carreira dele, né? Ele começou com o Ziraldo aos 16 anos de idade, já trabalhou na revista Heavy Metal Road Crew, e tem um livro infantil que vai sair, parece, ou já saiu, a gente vai ver com ele. Bom dia, Luciano, tudo bem com você? Bom dia, Marco. Vocês me ouvem aí, tranquilo? Te ouvindo, super bem. Luciano, eu queria primeiro te perguntar, né, sobre O Doutrinador. Eu queria saber qual foi a ideia de fazer essa obra, ou o que te inspirou, e sobre a importância, né, dessa frente cultural. A gente fala tanto disso, e uma das maiores críticas que eu tenho à turma que se diz direita ou que fala de apoiar projetos culturais, mas eu imagino que você tem uma dificuldade gigantesca para receber recursos, financiamento, apoio nos projetos culturais que você faz. Sim, então, a primeira parte da pergunta, o Doutrinador já está ficando bem velhinho. Eu criei o Doutrinador lá em 2008 e ele só foi ser oficialmente, vamos dizer assim, lançado em 2013. Porque, para quem não conhece, o personagem é um personagem de quadrinhos, né? Uma ficção criada, escrita e desenhada por mim. E ele, resumindo muito, ele perseguia e matava políticos corruptos. E, assim, sempre foi muito polêmico, né? O modus operandi do personagem, desde lá do início. E por causa dessa polêmica, por causa desse modus operandi dele, que ele teve que ficar engavetado durante 5 anos. E para vocês verem como o mundo, né, e como o Brasil mudou, foi em 2013, que já em 2008 não existia o Facebook, né? E só em 2013 eu desengavetei o personagem, porque nenhuma editora para quem eu tinha enviado queria publicar, justamente por medo, né, de algum problema judicial. Em 2013, eu coloco o personagem, crio uma página para ele no Facebook, ou seja, como em 2013 o Facebook era completamente livre, né? E aí o personagem rapidamente, até mesmo por causa, surfando aquela onda dos protestos, né, que a gente viveu em junho de 2013, rapidamente o personagem ganha muita relevância, muitos seguidores e tal. E foi, literalmente, na época, uma bola de neve. E, simplesmente, 2 anos depois, eu já tinha um contrato para o personagem virar filme e série, que foram lançados, né, o filme em 2018 e a série em 2019. Ou seja, foi o primeiro personagem de super-herói, né, nessa pegada herói, super-herói, brasileiro a virar uma produção cinematográfica no século XXI. Ou seja, eu ganhei muita relevância e muita importância no espaço, principalmente do quadrinho, o espaço que a gente chama de geek ou nerd, né? Eu era chamado para absolutamente todos os eventos importantes nesse setor. E o mais curioso, né, pessoal, não só vocês aí que estão assistindo, mas Marco, Rebeca e o Didi, é que até 2019 o personagem não era um personagem de direita ou fascista, eu era simplesmente, já fui, tem várias matérias sobre mim falando que eu era o Stan Lee brasileiro por ter criado um personagem que virou filme, está em 11 países, mas só depois que o personagem atacou, né, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, quando este deixou a prisão em 2019, que a coisa virou completamente, e agora o personagem, desde então o personagem é fascista e todos os adjetivos possíveis. Eu acho muito legal essa pauta, porque hoje, né, faz parte desse caldo cultural que a gente vive hoje no Brasil. Didi, você tem uma pergunta para o Luciano? Sim. Eu acho que uma das coisas que a direita peca, Luciano,
é justamente de não estar entendendo a guerra cultural que a gente está envolvido, né? A esquerda já é mestre disso aí há mais de 50 anos, que está infiltrada em cinema, rádio, TV. Nem vou falar de redação de rádio e jornal, porque isso é chovendo molhado. Mas esse marxismo cultural que muitas pessoas de dita direita não entenderam, e eu sempre bato na tecla aqui do governador Tarcísio de Freitas, que ele não entendeu a importância da TV Cultura para a nossa guerra cultural, eu acho que você entrou por esse caminho aí, né? Como você disse, o personagem só começou a virar maldito para a esquerda depois que ele atacou a prisão do presidente Lula. Como é que o personagem era visto antes, então? Ele era visto como um personagem, digamos assim, isentão, ou ele era visto... Ele tinha a simpatia da esquerda e deixou de ter depois que ele atacou o presidente Lula? E onde é que a gente acha? Eu tenho curiosidade de encontrar aí o HQ, o livro. Eu queria saber onde é que a gente pode encontrar essa sua obra. Pela pergunta, começando pela pergunta mais simples, é só você entrar na lojasuperprumo.com.br. Lojasuperprumo.com.br tem lá os 3... Tem 6 edições, né, no total, mas a gente tem um compilado delas. E lá vocês vão encontrar não só o Doutrinador, mas outras produções minhas. Então, quanto à outra pergunta, Didi, é assim, o personagem, ele era... Eu não posso dizer que era isentão, porque o que acontece? Quando o personagem ganhou as ruas e fez sucesso, e, enfim, realmente teve uma relevância no cenário nerd brasileiro, ainda não existia... isso foi em 2015 até, né, principalmente entre 2015 e 2018, quando o filme foi lançado. Ainda já estava, né, se iniciando essa polarização, mas não era tão forte como tão presente, né, tão brutalmente presente no nosso dia a dia, e principalmente na área cultural, quando de 2018 para cá. Ou seja, desde que ele fez sucesso, ficou 2013 até 2018, ou seja, ficou 5 anos como, assim, eu não posso nem dizer que era isentão, porque ele era contra a corrupção, né? Ele caçava políticos corruptos. Então, o que acontece? A gente estava literalmente no auge da Lava Jato. Então, a não ser aquele militante mais descerebrado, todo mundo era a favor da Lava Jato, né? Então, por isso, o personagem, ele transitava, né? E principalmente, para você ter uma ideia, né? Ele transitava e foi escolhido para ser uma produção cinematográfica dentro de um espaço que os produtores de cinema brasileiros completamente dominado pela esquerda. E o curioso, eu estava conversando com um amigo, eu estou aqui com a primeira edição, essa aqui é a histórica, né? Quase ninguém tem mais. Essa aqui é a primeira edição que eu fiz de forma completamente independente. Eu tinha uma grana guardada e fiz, e acabou assim, em pouquíssimos meses. E desde então, todas as republicações do personagem, eles ainda vêm com essa primeira parte, que é a mais importante. E eu estava lembrando para um amigo, não sei se o pessoal vai dar para o pessoal ver. Olha só, pessoal, a primeira página de toda a saga do personagem é ele, não sei se vai dar para o pessoal ver, ele está jurando a bandeira brasileira. Ele está num porão, não sei se a bandeira está toda ali detonada, assim, bem degradada, e ele está fazendo uma continência, né, num porão para a bandeira brasileira, porque justamente ele é um ex-militar, o primeiro doutrinador, né, porque depois ele vai passando, né, como se fosse, vou dar um spoiler máximo aqui, é como se fosse o fantasma, aquele personagem do Lee Falk dos anos 30, ele vai passando de uma pessoa para outra, mas o primeiro doutrinador era um ex-militar que dá uma enlouquecida e começa a fazer justiça pelas próprias mãos. Ou seja, para você ver, lá em 2013, um ex-militar que enlouquece, começa a
caçar políticos corruptos, não era uma coisa, sabe, de outro mundo, fascista, nazista, nada disso. Pelo contrário, fez um sucesso tremendo, ao ponto de chegar ao cinema. Ou seja, isso é muito doido. Isso é a prova de como as redes sociais e a sociedade em geral, né, adoeceu de 10 anos para cá. Perfeito. Karina, tem uma perguntinha para o Luciano? Sim, Luciano, tudo bem? Eu queria perguntar, porque tudo na sua história, você nasce fazendo campanhas publicitárias para a esquerda. Você trabalhou para a esquerda durante muito tempo. PT, PCdoB, PDT, enfim, você esteve no meio durante muito tempo e entendeu, de fato, o que acontecia ali dentro e sofreu várias decepções e frustrações que você mesmo já comentou em algumas entrevistas, quando você trabalhava nesse meio. Então, o doutrinador, ele traz esse aspecto de corrupção, enfim, independente de suas camadas e ideologias, mas eu pergunto para você o seguinte, você, quando você deixou, né, de trabalhar com esse tipo de ideologia, você sofreu para conseguir, de repente, ter incentivos financeiros, enfim, para projetar os seus projetos? Se tornou mais difícil a sua vida ou não? Para você foi normal, foi tudo bem? É uma ótima pergunta. Então, realmente, eu trabalhei, ainda trabalho, né, com marketing político desde 2002, e realmente, e também para deixar claro para o pessoal, né, e ser o mais correto e transparente possível, eu era um cara de esquerda. Eu era um cara muito de esquerda, aquele que anda com camisa de Che Guevara, entendeu? Mas eu tive um momento de iluminação, como eu gosto de dizer, ali por volta de 2010, 2011. E aí eu comecei a ver o mundo, ter uma outra visão de mundo, e justamente trabalhar tanto tempo e tão próximo de todos esses partidos, né, trabalhando com vários candidatos de esquerda, que eu trabalhei em dezenas de campanhas como marqueteiro político, isso foi fundamental para que eu refizesse, né, essa minha visão de mundo, porque eu estava ali no olho do furacão e eu vi e falei, cara, não é isso que eu quero e tá tudo errado, esses caras são um bando de crápulas. E assim, e foi fundamental também para que o personagem surgisse, porque foi justamente por eu ter vivenciado tudo aquilo de perto e não conseguir enxergar uma solução, pelo menos na ficção, óbvio, menos drástica do que essa, do que nascer um personagem que fizesse justiça com as próprias mãos. Sempre deixei claro isso, né, que é uma ficção, é um personagem de quadrinhos, afinal. Então, isso foi fundamental para essa mudança na minha vida. E sim, Rebeca, assim, eu sempre, em todos os meus trabalhos, eu nunca precisei ou recorrer a algum tipo de financiamento estatal, alguma coisa assim. Eu sempre fiz as coisas de forma independente, e quando eu lancei, quando já tinha sofrido cancelamento por parte do setor ali, geek, aqui do país, eu fundei, eu criei a minha própria editora, junto com outros sócios, que agora só eles estão tocando a editora, mas, assim, a gente nunca precisou de dinheiro público ou algum tipo de incentivo, a não ser dos próprios fãs, dos próprios leitores, as pessoas que compravam as publicações. Então, assim, mas é óbvio, né, que até complementando a sua pergunta e respondendo o que o Didi fez anteriormente, eu acabei não respondendo. Sim, assim, a direita como um todo, né, esse movimento conservador, eu tendo a achar que, por ser muito recente, eu acho que todo esse movimento que a gente está vivendo é como se fosse um bebê, ele engatinha ainda. E justamente por ser tão novo, ser
uma coisa tão recente é que a gente não se dá, hein, Didi, respondendo aquela tua pergunta que eu acabei deixando para trás, a gente, como um todo, não se dá conta dessa importância da cultura em todo esse cenário, e por mais que a gente fale aqui ou ali, né, principalmente os influencers sempre estão falando sobre a importância da guerra cultural, mas assim, os políticos mesmo, os líderes de frente desse movimento conservador brasileiro, eles ainda não entenderam. Pouquíssimos são os que entendem. Acho que talvez só o Nicolas entenda isso. Eu não consigo enxergar o outro. Então, a gente precisa ainda de muito tempo, né, para a gente chegar pertinho do que a esquerda, como você falou, está aí há 50 anos fazendo isso. Perfeito. Então, eles estão muito tempo à frente da gente. Eu queria agradecer demais, Luciano, e já deixar combinado com você, nossa produção vai entrar em contato, vamos conversar sobre talvez um projeto de financiamento de um quadrinho, de um herói, de alguma coisa envolvendo o STF, envolvendo a turma dos ministros que está acontecendo. Você quer prender o cara, pô? Não, quer que o cara não quero prender ninguém. Eu não quero prender ninguém. Mas eu queria agradecer demais. Luciano, parabéns pelo sucesso. Queria me despedir de você e agradecer você abrir um tempinho para conversar com a gente. A gente está sempre de portas abertas aqui no Fio Diário. E não é brincadeira, não. A gente vai falar, vamos tentar construir alguma coisa juntos aqui com o Fio Diário. Vai ser um prazer imenso. Obrigado, Luciano. Ok, Marco, ok, pessoal. Eu agradeço muito a oportunidade, adoro o trabalho de vocês e estamos juntos. Aí eu tenho que me mudar para os Estados Unidos para a gente fazer isso, né? Obrigado mesmo. Um abraço, obrigado, gente. Um abraço.